Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos estar iniciando aqui a nossa live dessa tarde. Vamos começar às 4 horas, tá bom? Enquanto isso, vão compartilhando aí com seus amigos, tá? 4 horas a gente inicia. Boa tarde, quem vai chegando aí, vai compartilhando. Daqui a 2 minutinhos a gente vai estar começando. Boa tarde, Né, tudo bom? Daqui a pouco a gente já vai começar. Graça e paz. O áudio tá bom? Tá legal? Tá dando pra ouvir bem? Foi mal, Carol. Quem for chegando aí vai compartilhando. Já vamos começar. 4 horas. Falta um minutinho, tá? Enquanto isso, vai compartilhando as suas redes sociais, convidando seus amigos para estar junto conosco. Oi. Aí. Malal tá aqui comigo hoje para ajudar a gente. Estou. Vamos começar logo o nosso café com fé. Enquanto tá bom o som. Tá bom? Ah, que bom. Pelo menos eu acho. Não consigo compartilhar aqui na minha página. Na minha página principal. Acho que eu tenho que mudar aqui. Já 4 horas. Se eu compartilhar aqui no meu Face, a gente começa. Vamos começar já, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Agora foi. Está também no meu Facebook. Vamos estar iniciando com um cântico. Quem souber, canta com a gente aí, tá bom? Esse tapena aqui tá ajudando, hein? Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar.
Amém? Glória a Deus. Vamos cantar um outro cântico. Esse cântico aí foi um pedido, né, Carol? Isso. Foi um pedido aí, no domingo a Carol esteve conosco, né, no nosso culto coletivo noturno, né? E no culto ali é complicado a gente ver os comentários na hora, mas a gente viu depois os comentários, né? E uma das pessoas que estavam assistindo fez um pedido, pediu pra gente cantar esse cântico, né? Se você quiser fazer um pedido para as próximas vezes, aquela que tá também cantando, você pode fazer seu pedido aí nas próximas vezes, a gente vai estar também cantando o cântico que você pediu, tá bom? Então a gente vai cantar esse cântico aí que pediram. Você botou um tom original? Tô original. Tá original, você cantou? Porque anda bruto, ele tá muito criado pra mim, né? Então vamos experimentar um tom aqui. Bota lá, né? Que lá geralmente não é eu. Calma aí, vou mudar o tom da música aqui rapidamente. Toca o refrão pra poder ver se o tom tá bom, que é a parte mais alta. Aí a gente tocou a nota. Tá bom. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
mas o meu clamor está subindo. Amém. Amém. Bom, é isso. Encerramos a nossa participação musical. Valeu, Carol, pela participação. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Nossos corações, né, estão feridos, né? Estamos sentindo dor nesse momento, né? No momento de morte, no momento de sofrimento que estamos vivendo, a gente tem que ficar preso, né? Distanciamento, mas também estamos vendo muitos amigos nossos, muitos parentes nossos, enfim, muitas pessoas aí sofrendo, muitas pessoas infelizmente morrendo, e nosso coração dói, né? E esse é o papel da nossa igreja nesse momento, né? O papel da igreja, clamar, levantar um clamor para que Deus possa estar curando, para que Deus possa estar libertando, para que Deus possa estar livrando o nosso país dessa doença, né, que está assolando a todos nós. É isso que vamos pedir agora, para que Deus possa estar consolando os que perderam pessoas, o que possa estar livrando aqueles que estão passando por essa dificuldade, e está livrando a gente também, está passando por isso, e que isso logo passe e a gente possa ter as nossas vidas normais aí de volta aí, tá podendo congregar na nossa igreja, tá podendo trabalhar normalmente, estudar normalmente, enfim. Sabemos que nosso Deus tem poder para curar. É isso que nós queremos. Bem, então vamos estar orando nesse momento. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, Pai, por estarmos aqui, Pai, juntos, Pai, para louvar e bendizer o seu santo nome nessa tarde, Pai. Glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Te pedimos, Pai, para que o Senhor possa estar curando, Pai, os enfermos, Pai, possa estar consolando, seu Espírito Santo possa estar consolando aqueles que perderam parentes, enfim, Pai, e que o Senhor possa estar livrando a gente o quanto antes, Pai, dessa doença, Pai, que a gente possa realmente, Pai, estar livre para podermos estarmos juntos novamente, em comunhão, para louvar e bendizer o seu santo nome de forma presencial, para que a gente possa estar glorificando o seu santo nome através de nossas atitudes, nas nossas escolas, na nossa faculdade, no nosso trabalho, enfim, Pai, para que a gente possa estar nos revendo as pessoas, Pai, mas que a gente possa entender, Pai, que o Senhor é quem está curando, Pai, que o Senhor é que está salvando, Pai, que a gente possa realmente render graças, Pai, a Ti, glórias a Ti, Pai, e que isso tudo, Pai, possa resultar de alguma forma, Pai, glória a Ti e aprendizado, Pai, sobre quem você é e sobre quem nós devemos ser para Te agradar e cultuar o Seu santo nome, Pai. Ó, Pai, isso que Te peço, Pai, também já Te agradecemos, Pai, por pessoas aí que a gente conhece, que já estão se curando, estão melhorando, Pai, que o Senhor possa estar continuando aí agindo, Pai, nos médicos, dando sabedoria, Pai, protegendo os médicos, protegendo as pessoas que têm que trabalhar nas ruas, enfim, Pai, que o Senhor possa estar ali agindo, estando conosco, Pai, dando sabedoria, dando entendimento, Pai, iluminando aí as pessoas que estão buscando aí novas curas, Pai, novos medicamentos, enfim, Pai, para que o Senhor possa estar conduzindo tudo isso, para que logo, logo, sabemos, Pai, que toda a verdade vem de Ti, Pai, toda a verdade é iluminação Tua, Pai, então que o Senhor realmente, Pai, nos ilumine para que a gente possa enxergar, Pai, a verdade sobre como acabar com essa doença, a vacina, enfim, Pai. Sabemos que toda a verdade vem de Ti, só o Senhor pode realmente, Pai, revelar, iluminar as nossas mentes, os cientistas, para que a gente possa descobrir a cura, Pai. E a gente possa, no final de tudo, glorificar o Seu santo nome, Pai, porque o Senhor sempre esteve no controle, Pai. É isso que nós pedimos nessa tarde. Já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma breve reflexão na palavra de Deus agora, tá bom? Vamos estar continuando lendo Salmo 2, né? Eu comecei a expor o Salmo 2 no domingo. Eu quero continuar, né? Eu falei sobre a necessidade da gente estar tendo que estudar a Bíblia aí de forma expositiva, né? A gente já está muito tempo distantes uns dos outros, distante da igreja. É importante que a gente possa estar estudando a Bíblia de forma expositiva. E a gente vai estar lendo, explicando e aplicando o texto em nossas vidas, e com certeza a palavra de Deus, como sempre, vai conversar com o que estamos vivendo nesse momento, né? Eu queria trabalhar os mesmos versos que eu trabalhei no domingo, só que de uma forma um pouco diferente. Lá eu peguei versículo por versículo, expliquei e apliquei, né? Quem não viu, você pode ver lá no perfil lá do pastor Márcio Lacerda, né? Mas em breve também colocaremos no YouTube. E hoje eu queria trabalhar esses versículos de uma forma um pouco mais panorâmica, tá? Porque esse versículo ele fala de dor, ele fala de morte, ele fala de sofrimento, ele fala do pecado original, ele fala do estado pós-queda do homem, né? E ele nos alerta, né, de que quando a gente vê isso,
quando a gente vê toda a maldade, quando a gente vê sofrimento, quando a gente vê dor, isso tem que nos fazer lembrar que somos pecadores e, consequentemente, nos lembrar que carecemos de Deus, que carecemos da graça de Deus, que carecemos da misericórdia divina. É isso que a dor, isso que a morte, isso que o sofrimento, isso que a maldade tem que nos fazer lembrar, que o nosso estado pós-queda é de depravação. É o estado, a maldade que existe, a morte, a dor que existe é fruto do nosso pecado. Nós pecamos, nós somos pecadores. E por isso veio a morte, por isso veio a dor, mas Deus vai nos livrar disso. Porque haverá um dia, como vai dizer em Apocalipse, que não haverá mais dor, que não haverá mais morte, que não haverá mais sofrimento. E é isso que nos traz esperança, e é isso que nos traz descanso. É nisso que devemos descansar, na vida pós-vir, na vida eterna, que não haverá mais nenhum tipo de dor, nenhum tipo de morte, nenhum tipo de sofrimento. Por quê? Porque o pecado não vai existir mais. Nos céus, na Nova Jerusalém, não vai existir mais pecado. Entendeu? Então é isso que a gente precisa lembrar. Quando a gente olha para a maldade, olha para o sofrimento, a gente tem que lembrar que isso é fruto do pecado. E carecemos da misericórdia de Deus. E carecemos da graça de Deus. Então eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente conversou no domingo, né? A gente conversou sobre o Salmo 2, né? E eu falei, né, que o Salmo 2, alguns comentaristas dizem que é o salmo mais citado no Novo Testamento. Outros comentaristas dizem que é um dos mais citados. Eu não sei exatamente se é um dos mais citados, mas não é o mais citado, ou se é o mais citado, porque eu pessoalmente não contei um por um, mas com certeza é bastante citado, muito citado. Então é uma realidade um pouco diferente da que a gente vive atualmente, porque nos dias de hoje a gente não está tão habituado assim, não conhece tanto assim o Salmo 2. Existem outros salmos que a gente conhece mais, como o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 150. Existem vários salmos aí, todo mundo tem um salmo favorito, se vocês quiserem postar aí, eu gosto muito do salmo tal, poste aí, fale aí qual o salmo que você gosta. Enfim, então a gente conhece vários salmos, mas o Salmo 2 com certeza não é um salmo muito conhecido. Dificilmente alguém vai falar, realmente, o Salmo 2 é o meu salmo favorito. Não, provavelmente ninguém vai falar isso, porque não é muito conhecido nos nossos dias. Mas na igreja primitiva o Salmo 2 era extremamente conhecido, era extremamente usado, era toda hora alguém citava o Salmo 2, era de um conhecimento comum, até porque era comum, é só a gente, assim, só a gente que a gente estuda o Salmo assim, de forma aleatória, assim, a gente estuda o Salmo 23, estuda o Salmo 150, mas lá na época eles estudavam, quando eles iam aprender, eles aprendiam na sequência, eles aprendiam primeiro o Salmo 1, depois o Salmo 2, então enfim, então o Salmo 1 era muito conhecido, o Salmo 2 também era muito conhecido, porque era logo o segundo Salmo, enfim. Então era um salmo muito conhecido. Isso mostra também a relevância dele no Novo Testamento. Todos os salmos são extremamente relevantes, mas isso também mostra a relevância do Salmo 2 para o Novo Testamento, para a realidade neotestamentária, que é a realidade que a gente vive. Estamos vivendo na Nova Aliança, no Novo Testamento. Cristo veio, morreu, ressuscitou, cumpriu a lei, o Espírito Santo já desceu em Atos 12, então estamos vivendo na Nova Aliança, na verdade neotestamentária, e isso assim como era relevante para a igreja primitiva, também é relevante para nossas vidas. O Salmo 2 também é um salmo messiânico. O que significa que o salmo ser um salmo messiânico? Que ele tem um aspecto profético que aponta para Cristo, Jesus Cristo, o Messias, tá bom? Ele fala da natureza pecaminosa do homem pós-queda. Ele fala isso de uma forma... A Verônica falou que o salmo preferido dela é o Salmo 116. Legal. Então ele fala da natureza pecaminosa do homem pós-queda, né? E esse é o foco que eu quero falar agora, da importância do entendimento disso, da natureza pecaminosa pós-queda que nós temos, para o entendimento das boas novas, da necessidade, do entendimento das más notícias para o entendimento das boas notícias. E eu vou explicar isso no decorrer da reflexão, mas sem um bom entendimento das más notícias, jamais entenderemos de forma verdadeira as boas notícias. A gente vai ver como que o Salmo apresenta as boas novas para a gente, e é como que a nossa igreja deve se portar ao pregar o Evangelho, né? Ele fala também da sabedoria do homem, que como a sabedoria do homem perto da sabedoria de Deus, ela se torna insensata, ela se revela insensata. A sabedoria do homem perto da sabedoria de Deus é insensata. E também falamos que é um salmo David, como vai falar lá em Atos 4, se eu não me engano. Tá? Então vamos agora ler o Salmo 2, tá bom? E depois a gente vai começar a nossa reflexão. Se vocês quiserem ficar com a Bíblia aí, para estar acompanhando, enfim, a gente vai trabalhar só o Salmo 2. A gente vai pegar um texto ali, um texto aqui para fundamentar, tal, pode ser que a gente pegue, mas a gente vai falar do Salmo 2, tá? Talvez eu não pegue, eu nem lembro se eu preparei algum texto aqui
Preparei. Então vai pegar algum texto sim. Então vamos pegar alguns textos aí para fundamentar, mas a gente vai ficar principalmente no Salmo 2. Então você pode ficar com o Salmo 2 aberto e acompanhando aí, para quiser anotar, é muito legal pegar um caderno, anotar aí o que você achou interessante, beleza? Então fique à vontade, tá bom? Então vamos ler então o Salmo 2. Diz assim, ó: por que se amotinam os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então vamos começar conversando sobre o Salmo 2, os 3 primeiros versos. Por que eu separei os 3 primeiros versos para iniciar essa reflexão? Porque esse salmo, se você pesquisar aí os comentaristas, os estudos que você vai achar, você vai ver que ele vai ser dividido em 4 partes. Os comentaristas costumam dividir esse salmo em 4 partes, tá? 4 partes de 3 versículos, resultando no salmo todo que tem 12 versículos. Então, esse salmo ele tem 4 partes e a gente vai começar trabalhando essa primeira parte de 3 versículos. E nesses primeiros 3 versículos, quando a gente lê ele, a gente fica um pouco desanimado. Por quê? Porque o objetivo dessa parte, desses 3 primeiros versos, é exatamente nos levar para o fundo do poço mesmo. Perceber o quão depravado nós somos. Nesse salmo, ele quer revelar para a gente o quão desleais nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão egoístas nós somos. E por que ele faz isso? O que isso reflete? Isso se reflete em algumas implicações, né? Que trabalhamos inclusive no domingo, né? A gente falou, né? Por causa desse pecado que habita em nós somos rebeldes, nós somos idólatras, fora de Deus, o que a gente encontra é só desesperança, a gente não encontra esperança fora de Deus, somente encontramos esperança em Deus. Então nesse estado, nós estamos num estado de desesperança, no estado de pecaminosidade, no estado de idolatria, no estado de rebeldia. É esse estado que o mundo se encontra. A gente falou que o mundo não é neutro, mas é um mundo corrompido pelo pecado. E é fundamental a gente ter essa ciência do quão falho nós somos. Por quê? Porque só entendemos o quão falho nós somos, o quão pecador nós somos, o quão depravados nós estamos, só assim perceberemos a carência que temos de Deus. Quanto mais notamos o tamanho da nossa depravação, mais notamos o tamanho da graça divina sobre nossas vidas. Quanto mais percebemos o estrago que o pecado original fez na criação, mais glorificamos a Deus por seu. Não existe evangelho que não fala de pecado. Não existe evangelho que só fala do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, a gente entende o amor de Deus quando a gente entende que Ele nos amou de forma incondicional, de forma imerecida, por graça, que a gente não merece. Quando a gente mostra que a gente se percebe infiel, a gente percebe mais ainda o amor de Deus em nossas vidas. Porque a gente percebe, é muito fácil, né? A gente fala, na Bíblia até fala, né? É fácil amar que a gente ama, não é isso? Mas o verdadeiro amor, o amor divino, ele se revela onde? Quando você ama aquele que não corresponde a esse amor, os nossos inimigos. E isso que Deus faz. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando pecamos, mas mesmo sendo inimigos de Deus, Ele nos amou de forma incondicional, sem nós merecermos. Então como a gente vai entender o amor de Deus se não entendemos o quão pecador nós somos, o quão infiéis nós somos? Precisamos entender o quão infiéis nós somos, o quão pecador nós somos, o quão depravados nós somos, para entender o amor divino, esse amor incondicional, esse amor que chega a nós e nos faz amar dessa mesma forma, esse amor que chega a nós e nos transforma. Então não existe evangelho se a gente não fala de pecado. Não existe evangelho que não fala de pecado. Assim como não existe evangelho que não fala o quê? De condenação eterna. E é sobre isso que os 3 versos posteriores vão falar. Das consequências eternas das nossas atitudes. O problema é que a gente vive em meio a inúmeras injustiças.
A gente vive em meio a uma aparente impunidade o tempo todo. E às vezes, por causa dessa injustiça que a gente está cercado, a gente acaba achando que nem todas as atitudes que nós fazemos, que as pessoas fazem, têm consequências. Mas todas as atitudes têm consequências. A justiça divina, ela será plenamente satisfeita e ela não falha. Em última instância, no mínimo, a justiça divina ela não falha, então todas as nossas atitudes vão ter consequências eternas, tá bom? Mas a gente vai ver que também vão ter consequências temporais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas falando das consequências eternas, quando a gente vai ver o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Jesus lá em Mateus 5, o que ele fala? Felizes ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Esse texto tem um caráter escatológico. Ele está dizendo que quando a justiça humana não der conta, precisamos descansar em Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus será plenamente satisfeita. Então, não existe atitude que não vai ter consequência. Não existe impunidade, porque em última instância, Deus, ele terá a sua justiça plenamente satisfeita. Então, esse é o primeiro ponto. Nossas atitudes têm consequências eternas. Mas nossa atitude também tem consequências temporais, consequências aqui nessa terra. E a gente precisa perceber isso. Porque a gente muitas vezes não percebe que as nossas atitudes não percebe que as nossas atitudes têm consequências temporais. Porque a nossa percepção ela é limitada. Nossos olhos são limitados. Nós conseguimos enxergar pouco e enxergamos de forma superficial. A gente diz, Thiago, vou fazer isso. Thiago, ninguém tá vendo. Thiago, tá tudo sob controle. Ou você vai falar, eu vou estar naquele meio com aquelas pessoas e isso não vai me corromper. As pessoas não vão me influenciar. A gente tem essa impressão que a gente vai fazer coisas só porque ninguém tá vendo, né? Ou só porque você decidiu estar naquele local, você acha que você está no controle e aquilo não vai ter consequências. Mas sempre tem. E a Bíblia deixa claro isso, por exemplo, em Coríntios, capítulo 15, verso 33. É um verso muito conhecido. Ele diz assim, não vos enganeis. O que ele fala? As más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Olha que interessante, ele começa falando, não vos enganeis. Por que ele fala não vos enganeis? Porque a gente costuma se enganar. A gente acha que não vai ter consequência, mas vai ter. A gente está se enganando. O problema é que a gente não enxerga, é isso que ele está falando. Vocês não enxergam o suficiente para ver. Não vos enganeis. Acredita no que eu estou falando. A Bíblia diz que não, vocês vão se corromper nas más conversações, nas más companhias. Ou seja, todas essas atitudes têm consequências. Tem consequências temporais e tem consequências eternas. Só que você não percebe. Consequências tanto na sua vida quanto na sociedade. E por isso que independente se as pessoas estão vendo ou não estão vendo, o pecado vai trazer consequências ruins para a sua vida. Então, mude de postura. Deixe o Espírito Santo falar contigo e te transformar. Não é porque ninguém está vendo que não é pecado ou que não vai fazer mal para você e para a sociedade. Beleza? Então vamos continuar. Então todas as nossas atitudes, a gente parou aqui, tem consequências temporais e consequências eternas. E é por isso que é importante que a gente entenda as nossas atitudes e as consequências. Por quê? Porque a gente tem que pregar dessa forma, revelando primeiro o pecado, revelando o pecado que há nas pessoas, né? Se as pessoas não percebem o pecado, elas nunca vão perceber a consequência disso, que é o quê? A consequência do pecado. E se elas não percebem a consequência do pecado, ela não vai saber que tem uma dívida que foi paga por ele. Então precisamos revelar o pecado, revelar a consequência do pecado e só então dar a boa notícia. Por quê? Porque nunca entenderemos as boas notícias se não recebermos antes as más notícias. Nunca seremos gratos pela dívida paga se não soubermos que tínhamos uma dívida. Para um bom entendimento do Evangelho, é fundamental um bom entendimento da doutrina do pecado e da doutrina da condenação. Falar sobre o pecado, sobre o inferno na igreja, mas se a gente não entende a condenação eterna, se não entende o que é pecado, a gente não entende que o preço foi pago. A gente precisa saber o nosso destino por causa das nossas atitudes para entendermos que Jesus morreu para nos livrar desse destino, para nos livrar dessa condenação eterna. E é isso que a lei faz. Ela nos revela o pecado e nos faz percebermos a necessidade que temos de Deus.
2 Coríntios 3:6 vai dizer, a letra mata. Muitas pessoas vão falar, ah, Tiago, letra mata significa que a teologia é ruim. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Ah, Tiago, letra mata significa que a doutrina é ruim. Não, nada a ver. A letra mata dizendo que a letra da lei, ela nos revela que estamos mortos espiritualmente. Para isso que a lei serve. A lei foi nos dada para que a gente percebesse que a gente está morto espiritualmente, que nós estamos em estado estamos mortos espiritualmente, estamos em pecado e carecemos da graça de Deus e carecemos da misericórdia de Deus. É para isso que serve a lei, para nos revelar o nosso pecado. Isso que está dizendo, a letra mata. Ou seja, a lei serve para você perceber que está morto espiritualmente. Mas o texto não acaba aí. Ele diz assim, ó, mas o Espírito vivifica. Porque a gente recebe a lei, percebe que estamos mortos espiritualmente, mas ele logo fala, Cristo veio, cumpriu a lei, morreu em nosso favor, pagou os nossos pecados, pagou o preço do pecado, e agora podemos ter vida, podemos ter o Espírito que vivifica em nós, podemos ter esperança. E é isso que o salmista começa a falar no verso 6, que é o último verso que a gente trabalhou no domingo, que ele levanta um rei na Sião celestial, Jesus Cristo, para nos dar vida, para nos dar esperança. Então, em meio ao caos, em meio ao desespero, quando a gente vê morte, quando a gente vê coisas ruins, maldade no mundo, lembre-se que isso é fruto do pecado. E, consequentemente, lembre-se que Jesus Cristo veio exatamente para nos dar esperança, para nos dar vida. Lembre-se que o pecado também habita em nós, e nós carecemos da misericórdia de Deus, e nós carecemos da graça de Deus. É isso que temos que lembrar quando olharmos coisas ruins acontecendo. Que vai existir um dia que não vai existir mais morte, não vai existir mais dor, não vai existir mais sofrimento. E podemos estar nesse local que não vai ter esse tipo de coisa. Por quê? Porque Cristo veio para vida e vida eterna. Essas são as boas novas. Mas você só vai entender isso se você entender que é pecador. Se você perceber que carece da misericórdia de Deus. Se você perceber que você é totalmente depravado. E se arrepender dos seus pecados. E entregar a sua vida para Cristo. Que é quem dá vida. Que é quem nos traz esperança. Quem é que nos traz luz. Que é que nos traz paz. Que é quem nos faz descansar. E é isso que o Salmo 2 fala. Da necessidade de entendermos que somos pecadores, para entendermos que a dívida foi paga. Que o preço do pecado foi pago, não por nós, mas por Cristo. Aquela cruz. Ele cumpriu a lei de forma plena. Uma coisa que jamais poderíamos fazer. Porque pela lei todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é essa a palavra dessa tarde para a sua vida. Creia em Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Quando você vê dor, quando você vê morte, lembre-se que isso é fruto do pecado original. O mundo está caído. Estamos num mundo pós-queda. E esse é o mundo depravado, fruto do pecado. Mas vai existir um dia que não vai existir mais esse tipo de coisa. E você pode viver em Jerusalém, que não vai existir mais dor, não vai existir mais morte, não vai existir mais sofrimento. Basta você crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e deixar Ele transformar a sua vida. E Ele vai mudar, te dar gozo, te dar paz, preencher o vazio que há dentro de você e te trazer descanso e esperança em meio ao caos. Amém? Essa foi a nossa reflexão da tarde. Hoje de noite vai ter um bate-papo, se não me engano é hoje, se o pastor estiver aí e puder falar que é isso mesmo, não é isso? Eu não lembro o horário, acho que é 7 horas, 8 horas, 7 horas, né? Sobre masculinidade, tá? No Instagram, tá bom? E depois a gente vai upar lá no YouTube, tá bom? Fique ligado nas atividades da Igreja Batista Central em Duque de Caxias, que estamos aí trabalhando duro aí para trazer palavra de vida, palavra de esperança para a sua vida em meio a essa situação que a gente está vivendo, tá bom? Semana que vem eu vou estar aqui novamente, vou estar dirigindo aí o Café com Fé às quintas-feiras, vou ver se a Carol me ajuda no cântico, que a voz dela é mais bonita do que a minha. E se vocês quiserem pedir alguma música para ela cantar, ela pode mandar para mim, mandar para ela, que a gente prepara, tá bom? A própria Espírito Santo aí da Fernanda Blum foi um pedido, né? A gente tá solicitando. E quinta-feira que vem eu vou continuar pregando o Salmo 2, tá? Vou tentar esgotar aí o máximo de coisas, máximo de aplicações que eu puder tirar aí do Salmo 2.
E eu vou revisitar o versículo 3, porque eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. No versículo 3, ele suscita, né, uma questão muito interessante aí por parte, né, dos rebeldes, né, que ele diz que é os rebeldes, dos ímpios, que é o que? Ele fala assim, ó, o cristianismo, ele não liberta, na verdade, ele aprisiona. E a pergunta é, o cristianismo, ele liberta ou aprisiona? Ou ele te dá asas? É isso que a gente vai falar, beleza? Então, se vocês puderem estar conosco, vai ser muito bom, tá? Obrigado pela presença aqui, foi muito bom estar com vocês. Para mim é um prazer enorme estar com vocês. E até a próxima, hoje de noite. E amanhã também tem um Café com Fé com o pastor Márcio também às 4 horas, tá bom? Então fique ligadinho nas atividades da Igreja Batista Central, que temos muita palavra de bênção para sua vida, esperança. Valeu, valeu! Tchau, tchau!